Carabajá está aqui conversando com o Nanego Lira, ator paraibano. Eu queria agora começar a falar contigo sobre teatro. A gente falou sobre cinema, a gente falou sobre a tua participação no cinema, e eu queria perguntar para ti, primeiro, sobre um espetáculo que é considerado um marco do teatro moderno no Brasil, que é o Val da Sarapalha, que foi uma peça de teatro que foi feita aqui, com atores paraibanos e que circulou a América Latina e que recebeu muitos elogios, inclusive de uma crítica que faleceu uns anos atrás, a Bárbara Leodora, que era muito rigorosa, mas ela rasgou elogios. Foi um espetáculo que impactou o teatro, né, brasileiro no início dos anos 90. Eu queria que você falasse o que é que representa esse trabalho na tua vida. Olha, é incrível, já foram tantas perguntas sobre isso. E é engraçado, o que está me vindo agora, o que é que representa? Representa um sonho. E, na verdade, representa uma maneira de produzir, de elaborar, de trabalhar dia a dia um espetáculo, como nunca mais eu fiz. Não pelo resultado dele, porque é engraçado, alguém pode dizer, mas agora, porque ele foi tudo isso, andou, viajou, são 20 anos em cartaz, ficamos 20 anos em cartaz, mas não. É porque, de fato, ele foi tudo isso, porque a maneira de produzir, de fazer esse espetáculo, como essas 7, 8 pessoas se envolveram nele, na verdade nós somos 4 atores, um músico, um diretor, um iluminador, né, e produção. Essas pessoas, nós nos envolvemos com esse trabalho como nenhum outro. Isso eu digo para mim, de fato isso está me vindo agora como uma realidade e como algo diferente, porque quando a gente começou esse trabalho, isso começou, o que a gente fala, né, eu falei agora há pouco, tanto prazer em fazer arte, foi um prazer em fazer esse espetáculo que há muito tempo eu não sinto isso, lá de 92. Aquele envolvimento que vocês tiveram, né? É um trabalho de 8 horas diário, um trabalho em que se podia falar tudo, se podia conversar tudo, uma construção absolutamente coletiva, em que... Porque é isso que eu costumo falar. Teatro a gente não ganha dinheiro. Se a gente não ganha dinheiro, a gente tem, pelo menos, ganhar prazer, ter prazer em estar junto com aquelas pessoas, com os outros companheiros. E Val da Sarapalha, ele, para mim, representa isso. É absolutamente uma maneira de se fazer teatro que é muito raro. Não pelo resultado, mas a pesquisa, pelo processo de que foi estabelecido ali, que foi pactuado com aquelas pessoas, que era como se eu estivesse construindo, e os outros, construindo uma casa, aquela coisa do coletivo. A gente se junta, eu vou construir primeiro a sua casa. Então estávamos todos construindo a casa de Nanego, daqui a pouco todos construindo a casa de Escurinho. Então, de fato, nós éramos trabalhadores fazendo uma construção para esse coletivo, para o coletivo daquele momento. Então, para mim é um prazer que, mesmo depois com os outros espetáculos do Piolim, eu não experimentei. O mais próximo disso foi um espetáculo depois, A Gaivota, que a gente fez, muito tempo depois, a gente produziu no Piolim, que é um espetáculo também que eu gosto muito. E pegando o gancho um pouco nessa tua experiência, né, nesse relato da tua experiência com teatro, você tem uma participação na televisão, que é numa minissérie chamada Hoje é Dia de Maria, que ela foi produzida como um especial para os 40 anos da Globo, comemoração dos 40 anos da Globo em 2005, e era uma minissérie que tinha muito essa coisa de misturar as linguagens, né? Era uma TV misturada com cinema, com teatro, e foi premiadíssima, né? Foi aclamada, inclusive, um sucesso de público e de crítica também, e que o Giramundo, que era um grupo de teatro de bonecos, foi convidado para participar. Eu queria saber como foi que, para você, foi fazer isso, né? Fazer TV, que é uma coisa que você, ao que eu sei, não tinha
não tinha experiência grande nisso e participar de um projeto tão especial. Esse projeto, na verdade, o diretor Luiz Fernando Carvalho, eu já o conhecia de um outro trabalho especialmente muito interessante, em que, infelizmente, o público brasileiro não teve a oportunidade de ver ou de rever, alguns que viram a época, que era a época ainda da Globo, das Terças Nobre, e que a gente fez o primeiro trabalho de Ariano Suassuna, que foi para a televisão, que era um texto que ele fez ainda na época de estudante, jovem, de 23, 24 anos, um espetáculo chamado Uma Mulher Vestida de Sol, que era um texto para teatro, e que Luiz Fernando adaptou e foi para a televisão, e eu e Soia, à época, a gente foi convidado e fez, com um trabalho absolutamente fantástico, talvez até muito mais importante desse ponto de vista, de misturar cinema, teatro, né, do que o Hoje é Dia de Maria. O Hoje é Dia de Maria tem muita coisa de teatro, tem muita coisa de cinema, mais de cinema, né, misturando linguagens, teatro, né, teatro de boneco, que aí foi o Giramundo, atores também de teatro, que naquela minissérie tinha atores do Galpão, tinha eu do Piolim, né, pessoas, né, de larga experiência, como Fernanda Montenegro. Foi um trabalho importante. Luiz Fernando, ele é um diretor que ele tem essa sensibilidade, esse trato de sempre estar buscando uma linguagem em que se aproxime cada vez mais a televisão da arte, coisa muito rara hoje em dia. E foi um trabalho, de fato, muito importante para mim, para a minha carreira, e para a televisão brasileira, que ganhou o prêmio fora também do Brasil, e teve, essencialmente, um público, apesar do horário e da linguagem, ele conseguiu um público muito acima do esperado nesse horário para a televisão. E esse outro que você falou, Uma Mulher Vestida de Sol, foi de que ano? Esse Uma Mulher Vestida de Sol, se eu não estou enganado, foi de 95. Era a época ainda que a Globo fazia, né, para quem é jovem, novo, não sei se lembra disso. A Globo tinha uma programação muito diferente do que se tem hoje, né? Já essa época já estava em decadência, assim, na qualidade artística, mas ainda mantinha uns horários durante a semana que eram chamados casos especiais. Tinha Terça Nobre na terça, Carga Pesada, Malu Mulher, vem da época de Malu Mulher, não sei o quê, e eram episódios de um dia. Então isso era quase que um filme. É quase um telefilme, né? Exatamente. Eu me lembro que à época o próprio Luiz Fernando brigou muito na Globo para que ele não tivesse só os 50 minutos que era reservado para aquele horário, que ele tivesse 1h20, 1h30, que era o tempo que ele achava que era importante para aquele trabalho. Mas foi um trabalho na televisão muito teatral, mais teatral que eu já vi. Um trabalho de TV mais teatral que eu já vi. É tão incrível que uma coisa tão boa. À época, essas terças nobres, eles repetiam no final do ano. Esse foi o único episódio que não foi repetido. E eu nunca mais vi. Eu tinha um amigo, uma ex-cunhada que tinha gravado, a época ainda era VHS. Eu cheguei a ver muito tempo depois, nunca mais a vi. Tive notícia agora, o ano passado, de algumas pessoas que viram num canal da Globo, desse canal fechado, eu agora não me recordo o nome, que eles reprisaram Uma Mulher Vestida de Sol, que foi era um trabalho que eu acho que valia a pena. Até eu também tive notícia de que a Globo ia colocar toda a obra de Guimarães, de Guimarães não, desculpa, do Ariano, que foi adaptada para a TV, ele ia colocar à venda, né? Mas não tive notícia disso aí
naquela loja Globo Filmes. Eu adoraria se eles colocassem, porque foi um trabalho muito, mas muito, muito bom. Com tantos anos de estrada, né? Se você for contar desde quando você começou a fazer teatro, tem lá bem uns 30 anos, né? Mais de 30 anos que você está nesse meio artístico. Quem começa criança tem isso, né? Porque o que te motiva mais ainda a continuar fazendo arte hoje aqui na Paraíba, a trabalhar fora? O que é que te mais instiga como artista? Olha, sinceramente, hoje, o que mais me instiga a ir fazer um trabalho é eu perceber nesse trabalho que é possível contribuir com ele. É possível contribuir com ele além desse trabalho de ator, além de ir lá e emprestar seu corpo, sua voz, sua alma para o trabalho. É que possa participar, que possa ter abertura para diálogo, para reflexão sobre o que está fazendo. Isso é o que mais me instiga mesmo. É evidentemente que tem muita coisa que você acaba fazendo por dinheiro, né? Afinal de contas, você precisa sobreviver. Mas assim, eu gostaria de ter a sorte de sempre ter convites, de sempre participar de trabalho em que, de fato, a gente possa estar discutindo algo, né, fora dessa mesmice que normalmente a mídia vende, né, fora desse glamour que se vende da arte, né? Eu estou muito mais interessado, de fato, de refletir sobre, né, a pessoa humana, sobre, né, algum tipo de história que de fato venha acrescentar, venha tocar nas pessoas, né? E de construir relações, de construir amizades, né? De ter pessoas, né? E conviver com pessoas que de fato, né, tenha algum interesse além além do trabalho que está sendo feito, né? Que possa sempre estar acrescentando algo para a minha vida.